Alexa, luz. Olá, sejam bem-vindos a mais um Na Paleta. Eu estou abrindo as portas da minha casa para poder mostrar um pouquinho para vocês essa construção que beira a década de 70, 80 e como eu trouxe o meu método Sweet Living de criação de projeto para poder trazer essa modernização sem perder as características originais da casa. Hoje, com a internet, com a televisão, nós somos bombardeados de informações, como faça isso, faça aquilo, aquele monte de dica da internet. Mas, às vezes, as pessoas esquecem que a casa ela precisa ter uma sensação, ela precisa ser vivida. A gente precisa pensar em como a arquitetura, o espaço que nós estamos se propondo a viver, ele está interagindo com a gente. Então, eu estou aqui um pouco para desconstruir esse do faça isso, faça aquilo e vou mostrar um pouquinho de como eu apliquei essa ideia do Sweet Living, que é trazer essa ideia de sensação antes de qualquer dica que a gente possa seguir da internet. Para vocês terem uma ideia, essa casa tem pelo menos 40, 50 anos. E quando eu vim pra cá, eu queria trazer essas características dessa casa que eu acho muito charmosa do período modernista e agregar a minha vivência, o meu estilo de vida e trazer essas características importantes para mim também, não só da arquitetura. Por isso, eu trouxe essa ideia do Sweet Living, que é esse método que eu desenvolvi dentro do meu escritório para poder trazer essa harmonia entre os dois mundos. Eu falo assim que é como se a gente estivesse convidando a sua avó para poder tomar um chazinho da tarde e você mostrar as modernidades que a gente tem sem perder aquela característica do chá com a sua avó, sabe? Então é trazer um sistema de automação, é trazer uma tecnologia, mas agregar essa parte tão confortável que a gente gosta também, né? E lógico que para mim também eu ia criar o nome para o meu projeto. E aqui nós estamos apresentando o projeto Entrelaces. Esse que é o Entrelaces de Ideias que eu acabei de comentar com vocês, que é buscar realmente essas características das duas épocas, da modernidade, de um período um pouquinho mais passado, e a gente fazer isso tudo conversar. Então foram esses entrelaces de ideias e de conversas. Ah, muito importante, vocês viram aqui que eu tenho gatos. Gente, minha casa vive, vocês vão ver que os sofás, eles estão arranhadinhos sim, mas isso a gente já tá providenciando, inclusive em breve vai ter uma renovação por aqui, já acompanha lá no Insta também. Agora que eu já contei um pouquinho dessa história pra vocês, do nome do meu projeto, eu vou ambientar vocês para vocês entenderem como era isso daqui antes. Aqui era uma cozinha junto com a copa. E eu, obviamente, fiz essa integração dos três ambientes principais para mim. Eu queria trazer eles todos juntos para conseguir ter esse receptivo em família, em amigos, bem gostoso, bem todo mundo junto mesmo. Quando tem um no sofá, tem um na cadeira, tem um cozinhando, é isso que eu queria. Portanto, esse único espaço onde tinha cozinha com copa, eu transformei na sala de living, na sala de jantar e também na minha cozinha. Para dividir a copa com a cozinha, eles tinham um grande balcão aqui de pelo menos uns 3 metros e era muito pesado e fazia com que esse ambiente ficasse bem dividido e mal aproveitado também, até para a cozinha, inclusive aqui para a copa. Então eu optei por tirar esse balcão, fiz o remanejo do piso, que aí logicamente ele tinha base de alvenaria, ficou aparente, eu reposicionei esse piso, inclusive tem um videozinho que eu mostro eu indo buscar e tentar achar o piso idêntico ao que já tinha aqui. É um processo muito gostoso e valeu super a pena, ninguém nunca vai reparar que eu fiz esse emendinha aqui no nosso piso hoje.
Esse daqui foi um quadro que eu já queria há muito tempo de uma artista e eu garimpei ontem, então deixei ele aqui preparadinho para poder mostrar para vocês esse processo. E é exatamente isso. Eu trago aqui diversas características de momentos da minha vida, de coisas que eu gosto, de lugares que eu já viajei, para colocar cada um dos elementos de decoração que a gente vê dentro dessa casa, dentro dessa sala. Isso me representa em todos os cantinhos. É como se eles buscassem e pedissem implorando atenção para vocês olharem para cada um deles. É exatamente isso que eu quero. Mas vocês viram que temos uma outra estrela aqui junto, que é essa TV, que eu sou simplesmente apaixonado também. Foi um dos suprassumos quando foi o lançamento, na verdade, dessa TV, e eu falei, eu preciso dela porque faz todo sentido com essa proposta de Sweet Living, com essa proposta de trazer a TV integrada no restante da casa. Ela vira praticamente um quadro que a gente consegue, inclusive, fazer as alterações de imagens para que a gente quiser. Essa daqui é a fotografia da Helena Garcia, que é uma parceira muito grande do meu escritório, que eu sou simplesmente apaixonado. Então, ao invés de trazer um quadro convencional, eu quis mudar todos os dias os quadros que eu tenho aqui na minha visão. Ah, essa daqui é a The Frame, que é exatamente essa TV da Samsung que eles lançaram justamente com essa proposta de integração com os ambientes. Para você entender, essa moldura é uma moldura que você compra como um acessório à parte. Então você pode ter a sua TV normal, com a moldurinha preta tradicional, ou você tem a possibilidade de trazer esses acessórios extras, que são molduras em outras cores, como branca, cobre. Eu optei a madeira justamente por conta dos tons que eu tenho aqui dentro de casa e queria que ela ficasse mais mimetizada possível ainda. E a preocupação no detalhe que eles tiveram foi muito grande, que o encaixe dela é feito por um imã, então você vai ver que ela tem esse encaixezinho super bacana para ela não soltar, e o 45 graus dos detalhes do cantinho fazem toda a diferença para ficar realmente com essa cara de madeira. O panetone já tá na mesa, então vamos passar um cafezinho aqui comigo, enquanto eu conto um pouquinho mais dessa história para vocês dessa cozinha. Quando eu peguei essa cozinha, ela estava com aquele revestimento antigo, com aqueles ladrilhos mais branquinhos, convencionais. Pois é, eu obviamente não ia mantê-los aqui e eu ia pintar essa parede aqui na parte onde eu tenho a porta de entrada de verde junto com a porta. Ia ficar tudo mimetizado. E foi quando a gente começou a tirar esse revestimento que eu descobri esse tijolinho aparente, que é a coisa mais incrível. E o pedreiro virou na época e falou assim pra mim, Vitor, dá uma olhada nisso daqui. Na hora que a gente viu, eu falei assim, bom, acho que a gente vai ter que aproveitar isso daí. Mexi no projeto rapidinho e falei assim, bora deixar esse revestimento aparente então. Ele gostou da ideia? Não gostou muito, porque a gente precisava dar um acabamento um pouco melhor nesse tijolinho. Mas não tem problema, passei noites aí fazendo lixamento dessa parede para que ela conseguisse ficar com esse visual. Depois eu impermeabilizei e ela fica incrível sem soltar pozinhos e tudo mais. E uma das coisas que eu mais amo nela é exatamente mostrar essa construção da casa. Gente, imagina que deve ter acabado o lote desse primeiro tijolo em algum momento, porque a gente mostra, inclusive, essa conexão desses dois tipos de tijolinhos que a gente tem ali. Então, o bacana é realmente a gente conseguir trazer à tona essas características. E aí, obviamente, a porta acabou se destacando e eu precisei me atentar um pouquinho mais aos detalhes das guarnições, do rodapé. Por isso eu criei esse visual de portal nela, com essa guarnição um pouquinho mais avançada e trouxe uma iluminação. À noite ela fica extremamente confortável juntamente, né, com o painel que a gente também ilumina para assistir uma TV e tudo mais. Um destaque agora para a iluminação, porque já escureceu e agora eu consigo mostrar um pouquinho mais para vocês esses detalhes. Aqui na parte da cozinha vocês notam que a iluminação é um pouquinho mais intensa, porque eu tenho os spots direcionados aqui na bancada, então reflete bastante luz. Aqui também os meus spots estão direcionados para essa área da bancada. Aqui pro meu portal, a luz, ela é difusa, ela é uma luz indireta e ressalta essas imperfeições do tijolinho que eu sou apaixonado. Olha o visual, que coisa mais linda.
E pro lado de cá, essa prateleira toda iluminada, ela também traz um visual muito contínuo e traz uma iluminação muito bacana, complementada. Fora que aqui no home eu tenho essa luz inferior que dá a sensação dele estar realmente flutuando. E no meu bar que ilumina todas as bebidas. Olha isso. Fora aqui do lado que eu tenho o meu abajur e nesse cantinho aqui um outro abajurzinho super bacana. Então é muito gostoso esse visual. E a gente tem aqui uma cozinha um pouco mais compacta, por exemplo, mas com todas as funções necessárias. A água tá pronta. E tecnologia, né, meus amores? Vocês estão vendo aqui uma coisa toda bonitinha, toda handmade, mas não, a gente tem tecnologia aqui sim. E o bacana é que a gente tem essa funcionalidade das alturas, da ergonomia dentro da cozinha, que é muito importante. Então você vê que o micro-ondas ele tá numa altura interessante, o forno também, tem bancada nas laterais. E aí eu mimetizei grande parte das coisas com os painéis, mesmo porque a cozinha ela tem essa característica de estar integrada com o visual todo da casa. Esse cafezinho aqui é uma delícia, inclusive, o aroma tá muito bom, gente, compensa muito. Vamos lá, colocar minha xicrinha aqui bem linda. Esse daqui sempre volta pra lá, 1 minuto de atenção. E é isso, gente. Fora essa característica, né, eu trouxe também uma ilha, nós eliminamos a ilha original, mas eu queria trazer um apoio de bancada junto, porque eu precisava de mais apoio para armazenamento e tudo mais. Então foi aí que a gente trouxe esse visual e a circulação aqui também fica muito bacana, né? Tanto da entrada da casa quanto para quem está cozinhando. E às vezes a gente usa ela inclusive de apoio para a mesa de jantar, como um grande bifezinho mesmo. Então a gente coloca as comidas aqui. Minha mãe adora vir cozinhar aqui. Sandra Romancini, maravilhosa, que usa mais essa cozinha com certeza do que eu. Eu faço aquela coisa bem prática, sabe? De pegar a comida dela, colocar no micro-ondas e esquentar. É só isso que sobra pra mim. Vamos conhecer então o restante da minha casa, banheiro, quarto de hóspedes, meu quarto. Vem que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o quarto de hóspedes, onde meu irmão fica quando ele vem pra cá e tudo mais. E grande parte também das características que eu tenho pra cá foi uma junção de dois mundos totalmente. Mesmo porque todas as características como os armários e as paredes eu mantive como ele já tinha, mas eu juntei características que vinham do meu apartamento. Quando eu saí de lá, esse painel que eu tenho aqui com a TV e essa estrutura metálica, ela era o home da minha sala. Então, ela foi mudando conforme as características que eu ia trazendo. Ela já foi preta, já foi cinza e hoje ela é verde para poder ficar mimetizada aí com o visual que eu trouxe para dentro da casa. Não preciso nem falar que o verde, ele foi essa cor conectora de todos os ambientes, desde a porta que nós temos lá do portal que eu criei na entrada até dentro dos quartos. Essa coisa de na paleta vive realmente dentro de mim. Eu acho esse banheiro extremamente elegante e charmosinho, apesar de eu não ter quebrado absolutamente nada dentro dele e reaproveitei 100% de tudo que já tinha. E uma das brincadeiras que eu fiz foi realmente trazer apenas elementos que agregassem esse visual, como um tapete, as decorações, as toalhas fazendo todo o composê dentro do banheiro. Isso pra mim é a tradução de sustentabilidade. E essa daqui é a minha Suite Master, meu cantinho de relaxamento, onde eu me sinto realmente pertencendo a esse espaço. Eu vou convidar vocês também para depois do vídeo assistirem 8 dicas importantíssimas para deixar seu quarto aconchegante que eu fiz aqui do meu quarto. Então você vai conseguir analisar outras características muito importantes sobre ele e também aí pegar algumas dicas importantes para você utilizar na sua casa. Mas agora eu vou contar um pouquinho para vocês de algumas histórias. Algumas delas, por exemplo, são as portas, que eu não comentei muito, mas vocês viram que todas elas são pintadas.
Essa característica de pintar as portas, eu consegui reutilizar as portas existentes na casa, originais, mas eu vim trazendo uma nova roupagem que combinaria muito mais com o restante do visual que eu trouxe para casa, né? Essa integração das cores, do verde, que paira em todos os ambientes. A decoração que está aqui no meu quarto já esteve na minha sala e eu gosto muito de fazer essa brincadeira, essa troca, como se o ambiente respirasse a cada nova troca que a gente fizesse e a gente sentisse que a gente formou o ambiente como um todo. E esse é o mais interessante, que está aplicado dentro dessa proposta de Sweet Living e você não ficar preso na decoração como a decoração do quarto, a decoração da sala, a decoração do quarto de hóspedes. Ela é uma decoração que está toda mesclada e envolvida dentro da característica que eu trouxe para minha decoração. Já para o banheiro da minha suíte, também optei por manter sem reformas, com muita sustentabilidade, mesmo porque o mobiliário também estava bem em ordem. Então essas bandejas brancas trazem esse aspecto um pouco mais clean, mais confortável e também traz essa característica bem interessante de unir esses dois mundos, né? O antiguinho com esse visual um pouco mais contemporâneo. Esse hall que dá para os quartos e para o banheiro de hóspedes, ele é todinho pintado de verde. E quando as portas ficam fechadas, olha só esse efeito mimetizado. Vai dar um pouquinho de eco, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só que bacana como as portas ficam todas complementadas aqui, destacadas. E o legal é que as guarnições e as portas são todas originais da casa, inclusive as maçanetas. Aqui para minha suíte não é diferente. Olha o conforto dessa iluminação, que coisa mais gostosa. Eu tô com a luz do centro apagada, mas olha esse visual. Uma iluminação sempre muito pontuada em diversos lugares diferentes para a gente ter uma iluminação em cada um. Uma iluminação um pouco mais focada, mais direcionada com essa luminária incrível do Jader Almeida. Depois nós temos aqui desse lado uma outra feita à mão. Olha isso, toda tramadinha em macramê, que eu sou simplesmente apaixonado. E pro lado de cá, ó o Oslo aqui junto comigo, que ele não sai do lado, eu tenho essa outra luminária que eu sou simplesmente apaixonada. Ela é muito simples, mas conta muita história. Foi o primeiro item de decoração quando a gente fez o apartamento da minha mãe. E ele veio aqui pra mim. E ele tem esse cliquezinho que eu amo pra acionamento. Aqui é o meu escape. Eu sou simplesmente apaixonado por esse cantinho aqui de casa. Primeiro porque fui eu que plantei todas essas plantas, cuidei delas todos os dias para que elas ficassem lindas e maravilhosas desse jeito que eu sou apaixonado. Esse lugar aqui, no começo, ele não tinha absolutamente nada, era praticamente um corredor apenas, e eu precisava dar proporção e, óbvio, trazer um pouquinho de vida para cá. Então eu comecei primeiro trazendo essa estante que a gente vê aqui atrás, era a estante que estava dentro do meu escritório no apartamento. Aí eu coloquei ela, suspendi para que ela ficasse fora do chão, obviamente, porque ela é em madeira, e comecei a trazer as minhas plantas que estavam lá no apartamento, que ainda eram muito pequenas. E aí, lógico, quando a gente tem espaço, a gente vai agregando um pouquinho mais. E esse amor pela planta não acabou. Então, a cada dia, a cada semana, aparece uma nova filha por aqui. Eu vou dando nome para elas e tudo mais. É o cantinho que os gatos adoram ficar nesse calor. E a gente fica aqui para relaxar. E por ser uma casa um pouco mais antiga, eles pavimentavam todos os espaços, então toda a área aqui de casa, a não ser o jardim da frente, é pavimentado. Então tem piso em todos os lugares. Eu queria trazer um pouquinho mais dessa natureza. Então foi aí que eu trouxe essa ideia das plantas em vasos e não só apenas na estante. As plantas estão espalhadas para todos os lugares. E também, como o piso aqui não é a minha escolha principal, não é a escolha que eu faria, eu trouxe outros elementos para poder compor junto com ele, como os tapetes, as poltronas, um deck de madeira também para colocar hidro. Então eu tentei trazer esse espaço um pouco mais acolhedor, mesmo sendo um corredor um pouco mais apertadinho, um pouco mais aconchegante, trazer todo esse ar de estar do lado externo mesmo de casa, né? Não preso num apartamento ou alguma coisa do tipo, coisa que eu já vivi antes de vir pra cá. Depois de um ano que eu já tava aqui, eu senti falta de algo mais nesse espaço. Foi aí que eu
pesquisando na internet, queria muito trazer a ideia de água para cá, já que eu já tinha a vegetação, e busquei uma hidro. E para fazer um teste, eu trouxe essa hidro inflável. E no final, apaixonei por ela porque ela é mega prática, super confortável de utilização. E eu chamo os amigos, a gente faz churrasco aqui no final de semana. Então é um ambiente realmente para descompressão, para trazer a família, os amigos. Inclusive, meu aniversário de 30 anos aconteceu aqui nesse espaço. Foi simplesmente uma delícia receber todo mundo. E as fotos do bolo, obviamente, que ficavam com esse fundo maravilhoso. E o mais interessante, a fotógrafa virou e falou assim: nossa, mas você produziu esse espaço pra cá? Eu falei: não, isso aqui é meu dia a dia mesmo, é a minha plantinha que eu cuido todos os dias. E quando anoitece, aqui na parte externa também fica a coisa mais linda. Eu projetei aqui para ter alguns pontos de iluminação bem pontuados, tanto para valorizar a vegetação, quanto esses cantinhos que eu criei. Olha só que coisa mais linda, essa junção do antigo, do novo e esse visual que eu trago aqui, inclusive com poltronas de design. Olha só quem tá fazendo companhia aqui para mim. E olha só esse outro cantinho. A iluminação valoriza não só a profundidade do espaço, mas também traz essa característica da vegetação bem presente aqui também. E esse daqui é o meu cantinho preferido da casa, é onde eu recebo meus amigos de final de semana, onde eu tenho os familiares para fazer aquele churrasco delícia. E eu espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês também do que é projetar uma casa, que é muito mais do que apenas um projeto. Na verdade, é trazer essa ideia de sensação. Qual a sensação que você quer para o seu espaço, para o seu ambiente? Que já está completamente linkado com Sweet Living, que é o meu método que eu aplico dentro dos meus projetos e você consegue acompanhar um pouquinho mais dentro do meu Instagram também. Ah, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar a sua curtida, o seu comentário com o que você mais gostou e se tem alguma dúvida e, lógico, ativar a notificação. Esse foi mais um Na Paleta, espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha casa.